Estou aqui de volta com vocês e hoje vou falar para vocês do que dessas pessoas que já fizeram jejum intermitente, essas pessoas que fizeram jejum e não tiveram resultados, né? Porque assim, o jejum, quando ele é feito direitinho, nossa, ele emagrece, rejuvenesce, dá pique, aumenta o tesão, aumenta a libido, melhora os nossos hormônios, diminui diabetes, diminui colesterol, diminui pressão arterial, cura alergia de pele, cura alergia alimentar, cura endometriose. Eu tenho pacientes aqui que eu curei, que eles se curaram da endometriose só fazendo jejum, tá? Mas se você faz o jejum e comete alguns erros, você não vai ter os resultados que você deveria ter, ou você vai começar a ter alguns resultados e depois você vai entrar num platô, né? Que é aquilo que a gente fala, a pessoa começa e fala, igual tem uma moça que ela falou, Bianca, só de te acompanhar no TikTok, em 2 meses eu emagreci 18 quilos, né? Recebi o post dela esses dias, achei super linda. Só de ver os vídeos que eu coloquei aqui no TikTok, de acompanhar minhas lives, né? Ela emagreceu 18 quilos em 2 meses, sem fazer dieta, porque o jejum que eu proponho para vocês não tem dieta, você come tudo que você quer, você come tudo que você gosta, né? Porque a gente também, quando a gente fica fazendo dieta, não pode comer isso, não pode ficar aquilo, a gente fica estressado, os nossos níveis de estresse aumentam e quando você tá com um nível de estresse muito alto, você não emagrece e você não se cura das doenças que o jejum pode ajudar a curar, beleza? Então, dito isso, vamos lá. Qual que é o maior erro que as pessoas que fazem jejum cometem? Ficar beliscando no horário de alimentação, tá? Então o pessoal vai lá, vê jejum intermitente. Ai, faz 12 horas de jejum, 12 horas come. 16 horas de jejum, 8 horas come. Aí o que a pessoa faz? Ela faz aquelas horas de jejum e na hora de comer, ela fica comendo toda hora. Não adianta, gente, não adianta. O beliscar vai fazer a sua glicemia ir lá em cima, vai fazer a sua insulina ir lá em cima. E a insulina alta não deixa a gente emagrecer. A insulina alta, ela é a causa de um monte de doenças horrorosas, tá? Doenças aí inflamatórias crônicas, Alzheimer, Parkinson, câncer, diabetes, pressão alta e mais um monte de doenças, tá? Então a primeira coisa que a gente não quer é que a nossa insulina fique subindo o tempo inteiro, né? Por isso que a gente come 2, no máximo 3 vezes no dia, tá bom? Ai, Bianca, então na janela de alimentação, se eu escolher fazer 2 refeições, o que eu faço no meio? Gente, o que você faz no meio das refeições e mesmo durante o tempo de jejum é tomar, cafezinho sem açúcar, sem óleo de coco, sem manteiga de ghee, sem adoçante, chá sem adoçante, tá? E água, pode tomar água com gás, pode tomar água com limão. Muitas vezes a gente acha que tá com fome, mas na verdade a gente tá com sede, a gente tá desidratado. Toma um copinho de água com limão, tá? Toma meio limão aí num copinho d'água, que você vai ver que a sensação de fome passa na hora, tá bom? Então você toma essa aguinha com limão, essa sensação de que precisa comer, ela passa, tá? Porque jejum, gente, jejum é vida, tá bom? Aí vocês falam assim, mas Bianca, por que os médicos e nutricionistas falam para não fazer jejum? A resposta é uma só, porque eles pararam de estudar em 2015, porque a partir de 2016, qualquer profissional da saúde que se preze, que continue estudando, sabe que o jejum é a maior ferramenta de saúde e de emagrecimento. Então, qual é o segredo para perder peso? Fazer jejum, né? Como que eu faço jejum? Vou falar um pouquinho daqui a pouco, mas primeiro eu quero falar para vocês o que não pode fazer. Tá? Então a primeira coisa é ficar beliscando. Você tem que fazer 2, no máximo 3 refeições, e aí você põe tudo que você quer comer naquela refeição. Põe docinho, põe petit gâteau, põe sorvete, põe a Coca-Cola, não importa o que você escolhe comer. Se é vegano, você vai fazer sua alimentação vegana, se é carnívoro, vai comer churrasco, tudo que você gosta, tá bom? Então, como que a gente começa um jejum? Deixa eu já falar isso para vocês. A gente começa com 13 horas, né? Você vai lá, janta às 8 da noite
e vai quebrar o seu jejum, né? Fazer o seu desjejum às 9 da manhã. Começa assim. Aí depois da primeira semana que você tá fazendo 13 horas de jejum, você aumenta para 14, aumenta para 15, aumenta para 16. Qual que é o próximo grande erro de quem faz jejum intermitente? A pessoa às vezes vai lá e toma café da manhã, almoça e para de comer. Gente, os hormônios que realmente emagrecem a gente só funcionam de manhã se a gente estiver em jejum de manhã. Então não adianta nada você fazer 24 horas de jejum e comer pela manhã, tá? O seu resultado vai ser muito, muito, muito menor, tá? Porque o hormônio que mais queima a gordura e que constrói músculo é o GH, que é o hormônio do crescimento. Ele é produzido enquanto a gente dorme e ele é liberado na nossa corrente sanguínea quando a gente acorda, tá? E ele vai sendo liberado enquanto a gente está de jejum. Assim que a gente põe qualquer coisa na boca que não seja café, chá sem açúcar ou água, ele para de funcionar. Então a sua construção de músculo para, a reparação da sua pele, dos seus órgãos internos para, e a perda de peso também para. Então, o mais importante é fazer jejum no período da manhã, tá? Então, os meus clientes, mais de 3.000 pessoas que eu venho acompanhando desde 2015, assim, que se livraram de tudo que é doença que vocês podem imaginar, refluxo, diabetes, hipertensão, né, e mais um monte de coisas, e que estão assim com peso legal, nunca mais engordaram, eles não comem pela manhã. Eles vão fazer a primeira refeição na hora do almoço, 12h, 1h da tarde, tá? Então é assim que funciona. Então você começa com 13 horas até você chegar em 16, tá? 16 é legal, depois você dá uma empurradinha porque às 18 horas o organismo começa a curar doenças que as pessoas que não têm informação, os profissionais que não têm essa informação falam que não tem cura, mas elas têm, tá bom? Hoje está comprovado, vai aí no Google, procura o Prêmio Nobel de Medicina de 2016, ó, é velho, né? Já tem 5 anos. Pô, os profissionais de saúde tratando gente doente estão 5 anos sem estudar, né? Então vai lá, procura e você vai ver quanta coisa que o jejum cura, tá bom? E não tem que ficar com medo de jejum. Gente, pensa nos nossos ancestrais. Vocês acham que é época de inverno, na época das cavernas, você acha que o povo conseguia comer todo dia? Devia ter dias, semanas que eles não conseguiam comer. E a gente está aqui hoje como prova de que eles sobreviveram e de que tudo bem. Para quem tiver dúvida também, assiste Largados e Pelados, né? Que você vai ver que eles ficam lá 14, 20, 40 dias, gente, comendo um mosquito a cada 3 dias. Eles não têm alimento, né? E eles são fortes, musculosos, terminam mais musculosos do que começaram, né? Esse programa, que eles não têm alimento lá. É muito bacana para você ver que o nosso corpo é espetacular e a gente não tem que ficar comendo toda hora. Por quê? Se você tem glicemia alta, diabetes, inflamação, se você tem refluxo, se você tem nódulo, se você tem cisto, se você tem câncer, se você tem Alzheimer, se você tem Parkinson, ovários policísticos, tudo isso é excesso. Tudo isso é excesso. Comida que você não usou e que está se transformando em matéria patológica dentro do seu corpo, gerando doença. Para vocês terem uma ideia, gente, 1 quilo de gordura tem 7.000 calorias. 1 quilo de pneuzinho aí no seu corpo tem 7.000 calorias. O que isso significa? Que você consegue sobreviver 3 dias e meio com 1 quilo de gordurinha que você tem de estoque aí. Pois é. Então, se eu tenho tudo isso de estoque, por que eu vou ficar comendo toda hora, liberando insulina, subindo minha glicemia? Quer dizer, eu só vou ficar doente, eu estou cultivando doença. Ai, Bianca, mas eu tenho fome toda hora. Quem está acima do peso não tem fome, isso não é fome. O que você tem é apetite, tá bom? E esse apetite você pode ficar tranquilo que a aguinha com limão tira com a mão. Rimou. Aguinha com limão tira com a mão, beleza? Então, eu tomo café o dia todo, eu tomo água o dia todo. Então, tem que fazer jejum. Se você faz atividade física em jejum, o seu GH,
que é o hormônio que aumenta a sua massa muscular, te rejuvenesce e emagrece, ele chega a aumentar 2.100 vezes. Fazer exercício depois de comer, você não consegue emagrecer, porque o hormônio do emagrecimento não está lá. Entendeu? Então não adianta nada. Você tem que fazer atividade física em jejum. Em jejum, isso é comprovado, gente, tá? Mas por que ninguém fala isso? Porque se você começa a fazer jejum, primeiro os supermercados, né, a indústria alimentícia vai perder bastante, porque você não vai ficar comendo toda hora, né? Aí você não vai mais ficar doente, aí você vai se livrar de um monte de remédio, aí você não vai fazer exame toda hora, aí você não vai no médico toda hora, aí você não paga mais consulta. Quer dizer, a indústria alimentícia, farmacêutica e hospitalar vão ficar pobres. Tá bom? E abraço tira a sensação de fome também. Quando a gente abraça alguém, a gente libera um hormônio que chama ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Que é o hormônio de se sentir vivo. E aí, lembra, gente, quando a gente era piveta? Quando a gente era pivete e a gente ia dar uns amassos com os bofs ou com as bofas, vocês lembram? Quem que sentia fome? Fala pra mim. Imagina, eu ia dar uns pega forte com os bofe, nem pensava em comer, não é isso? Então quando a gente tá feliz, quando a gente tá dando uns pega gostoso, quando a gente tá ali empolgado fazendo um trabalho delicioso, fazendo uma arte, eu tô começando a plantar horta na minha casa, né? Que a gente pode plantar em caixotes, em garrafa PET, gente, vai buscar, imagina você plantar, tô plantando meu alface, tô plantando meu tomate, tô plantando meus temperos, eu tô vendo vida crescer na minha casa e me alimentar ali dos meus vasinhos, isso é muito legal. Quando você está fazendo isso, você nem pensa em comer, porque você está feliz. A gente não come por fome, a gente come por ansiedade, por compulsão e por um vazio que a gente tem muito grande no coração. Por isso que eu vi, gente, pessoas me procurando em maio do ano passado, maio, junho, 2, 3 meses de pandemia, tinha engordado mais de 15 quilos. Agora vamos para a próxima coisa muito importante para quem quer emagrecer. Gente, quem não dorme 7, 8 horas não emagrece, tá bom? Como é que tá o soninho de vocês? Quem dorme fica mais fácil de emagrecer, tá bom? Outra coisa que não deixa a gente emagrecer, gente. Agora eu vou falar com as nervosinhas. Cadê as nervosinhas? As nervosinhas fala eu. O estresse, gente. O estresse, a preocupação, o medo. O medo não deixa a gente emagrecer. Quem trabalha à noite, gente, e quem não dorme bem não emagrece. As nervosinhas não emagrece, tá? Por quê? Porque a gente nervoso, preocupado e principalmente com medo, tá? Principalmente com medo, o nosso cortisol vai lá em cima. Quando o nosso cortisol vai lá em cima, mesmo que você não coma, você engorda. Vocês já viram pessoas falar assim, cara, eu tô comendo cada vez menos e engordando cada vez mais? Aí, sabe o que a gente acha? A gente acha que a pessoa é mentirosa. Ah, imagina, você tá comendo Big Mac escondido. Imagina, ela deve se acabar nos bombom. Pessoa não come e não emagrece, tá? Por quê? Porque, cortisol alto, estresse alto, adrenalina alta, você não vai emagrecer. Agora, Bianca, tem jeito de não ficar estressado? Não tem jeito de não ficar estressado. Tem jeito de se estressar menos e de diminuir esse estresse durante o sono. Quando a gente dorme 8 horas, né, o nosso cortisol baixa, o nosso cortisol fica na medida certa. Eu tive síndrome do pânico. Síndrome do pânico eu consegui curar depois que eu comecei jejum, tá? Porque ela estava controlada com medicamentos de medicina chinesa e acupuntura até 2015. Eu só curei ela com o jejum. Por quê? Porque o jejum, ele também regula os hormônios psíquicos, os hormônios aqui do nosso cérebro, tá? Ele
cura, ele nos dá saúde mental. Exercício, gente, também é ótimo, mas Eunice, deixa eu te falar uma coisa sobre exercício, já que você tocou no assunto. Por isso que eu gosto muito da participação de vocês, viu, gente? Vocês me ajudam bastante aqui. Então, primeiro que exercício tem que ser feito de manhã, tá? Ai, não consigo. Consegue sim. Acorda 15 minutos mais cedo, porque 15 minutos de exercício é o suficiente. Tá? Acorda 15 minutos mais cedo. Agora, não adianta você fazer 1 hora de elíptico, 1 hora de caminhada, 1 hora de esteira, 2 horas de academia, se você não está em jejum. 15 minutos de exercício bem feito, tá ótimo, tá bom? Agora, o que acontece, gente? Eu não falei pra vocês que o estresse engorda? O estresse engorda, ele engorda, mesmo que você não coma mais. Agora, o que acontece se você está fazendo exercício contra a sua vontade? Ah, eu estou fazendo exercício porque eu comi pizza. Entendeu? Estou fazendo exercício porque eu tomei cerveja e comi churrasco. Se você faz exercício contra a vontade, você faz exercício com um nível de estresse alto. E esse nível de estresse não vai deixar os hormônios que fazem você emagrecer e ficar saudável agirem. Tá? Quando a gente vai fazer uma atividade física, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai cuidar de um filho, vai cuidar do marido, quando a gente vai cozinhar, tudo a gente tem que fazer, gente, com muito amor, com muito carinho, porque aí esse hormônio do amor, do carinho, do abraço, né, ele faz o nosso corpo entrar em ordem. Bianca, que exercício que eu faço? O que você gosta. Bianca, eu comecei a fazer jejum. E depois do jejum, o que eu como? O que você gosta. Gente, se eu ficar aqui para vocês falando, você tem que fazer esse exercício, 3 horas de exercício, você tem que fazer dieta, não pode comer isso. O que é isso? Isso não é vida. Isso é prisão. Aí a gente fica triste, não é? A gente fica estressado e a gente não emagrece. Então assim, gente, o objetivo é pro resto da vida 16 horas, tá? E aí alguns dias você estica isso para 18, 20, você vai fazer 24, não vai nem sentir. Eu tenho uma aluna do meu curso online esses dias, ela tem 60 anos, mentira, 59. Ela falou, Bianca, fiz 60 horas de jejum, nem senti. E ela é professora, ela cuida de neto. Ela falou, fiz 60 horas de jejum, nem senti. E isso realmente acontece, tá bom? Inclusive eu tenho um aluno que fez 5 dias de jejum fazendo triatlon, tá? E ele ganhou a competição porque o pessoal comia, ficava mais lento e ele lá, ó, só se hidratando, tá bom? E isso tem comprovação, gente, tem acompanhamento médico em estudos de pessoas que fizeram 1 ano de jejum para curar câncer, né? Só tomava os líquidos com as vitaminas, eletrólitos. Ixi, gente, fica tranquilo, tá? Se isso é um mundo novo, pesquisa. Então, o segredo, não, Ivone, não é fechar a boca, é abrir a boca em 2 ou 3 momentos do dia e fazer um jejum. Entendeu? E aí na hora que você for abrir a boca, você come o que você quiser, Ivone. Pensa, nunca mais ter que fazer dieta na vida, tá? E aí a Francine falou da questão espiritual, gente. Eu estive no Kuwait, né, país do Oriente Médio, durante o Ramadã. As pessoas fazem jejum e fazem oração o tempo inteiro. Deu vontade de comer, ela faz oração, tá? Porque assim, é um desapego, é uma limpeza espiritual. O jejum sempre foi praticado, né, em todas as religiões aí, como uma limpeza espiritual. Eu tenho uma tia que é uma pastora evangélica, assim, power. Pensa numa pastora evangélica power, que ela começa a falar e treme o chão, assim, ó, do bairro, né? E ela, nossa, todos os dias ela faz jejum e entrega com oração, faz jejum e entrega com oração. Então é muito legal também, né? Porque fica uma coisa assim de saúde do corpo e saúde do espírito também, que eu sou apaixonada por esse tipo de coisa, tá? Então, gente, para fechar a live de hoje, o que eu quero deixar claro para vocês? Jejum é vida, jejum é saúde, ninguém fica mal de jejum. Tá bom? Tem que dormir bem e tem que dar um jeitinho de diminuir esse estresse. E como é que a gente diminui o estresse? Ai, Bianca, como é que eu vou diminuir o estresse? Lógico, como é que eu vou diminuir o estresse? Eu sou mãe solteira, tenho 3 filhos, o mais novo tem 2 anos, minhas crianças sem escola. Pense no nível de estresse. Mas aí o que a gente faz? Ao invés de pensar em diminuir o estresse, você aumenta o hormônio do amor.
O hormônio do abraço, o hormônio do acolhimento, o hormônio de se sentir bem, entende? Faz coisinha aí que te faz sentir bem, porque quando você está se sentindo bem, você não engorda e não fica doente. E aí, última dica, gente, essa é pra vida. Nunca coma com raiva, nunca coma brava, nunca coma desesperado, ansioso, não. A hora de comer, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar feliz. O momento de comer é um momento de celebrar a vida, é um momento da gente alimentar esse corpo, que é o templo que nos ajuda a estar aqui, tá bom? Então, gente, é muito importante vocês estarem bem e calmos, porque eu sempre falo para todo mundo, é melhor você comer um Big Mac em paz do que você tomar uma canjinha pé da vida, tá bom? Porque tudo que você come quando você está estressado vira veneno. Tudo que você come quando você está em paz vira remédio, tá bom? Então, muita gratidão por estar com vocês aqui, sempre amo estar com vocês. Comecem a seguir as dicas que vocês vão sim conseguir emagrecer, se livrar de um monte de doença, né? E até rejuvenescer e se sentir melhor para a vida. Beijo meninas, beijo meninos, beijo para todo mundo.